voltar? O que fazer para não voltar a ter ansiedade? Eu recebi também muito essa pergunta. O que eu posso fazer para não voltar a ter ansiedade? Então, aqui eu disse que é possível. E agora eu quero dizer que sim. Quando eu encontro o que está na origem, né, eu falei ontem o exemplo do trauma. Quando eu consigo resolver o conflito real sobre aquilo, as chances de eu ter recaída diminuem quase a zero. As chances de eu voltar a ter os sintomas diminuem. A chance de eu voltar a ter aquilo, ela diminui muito. Porém, todo mundo que está vivo está sujeito a traumas emocionais. Eu preciso entender também que eu não posso voltar a cometer os mesmos erros que eu cometi antes. E eu sempre uso, para falar sobre isso, o que fazer para não voltar a ter ansiedade, eu sempre uso uma fala que é do Albert Einstein, que eu sou apaixonada por essa frase, que é: loucura é fazer todos os dias a mesma coisa e querer ter resultados diferentes. E eu falo muito isso para os meus pacientes. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia quando você adoeceu, você vai continuar tendo os mesmos sintomas que você tinha, porque eram um conjunto de coisas que te adoeciam também. Então, é muito importante a gente ter uma mudança de hábitos, a gente conseguir entender sobre prevenção também. Então, os meus pacientes e os meus terapeutas, os terapeutas que eu formo, eu faço questão de ter um módulo inteiro dedicado a mudanças de hábitos, o que esse paciente precisa fazer, rotinas saudáveis que são indicadas para quadros de ansiedade e depressão, para a gente que não gosta de fazer exercício, o que ele pode fazer, quais são os suplementos que ele pode tomar para melhorar o quadro clínico dele, quais são os fitoterápicos que são menos nocivos e indicados para a questão do seu paciente, o porquê que esse fitoterápico é melhor que aquele, né? Ah, vou trazer uma camomila, é valeriana, não, vou mandar uma passiflora, não, vou falar para um paciente tomar menta, né? Todos esses, o alecrim, o mulungu e todos os fitoterápicos. Então, é muito importante a gente entender o que a gente coloca para o paciente, para quando ele começa a sentir que ele está sob pressão, sob estresse, que ele está começando a vivenciar um trauma de acúmulo semelhante ao que ele já viveu e já limpou, ele possa agir antes daquilo virar algo sério, né? Sabe, gato escaldado de água fria tem medo? Eu não quero que ele tenha medo, mas eu quero que ele aprenda a reagir nas primeiras informações que ele está recebendo de que aquilo não é bom para ele. Por exemplo, se eu tive um relacionamento opressor e inicio um novo relacionamento depois de um ano, aí passou por mim, né? Agir conseguiu tirar-me da depressão. Aí, depois de um ano, eu encontro novamente uma pessoa que vem e faz o mesmo tipo de trauma em mim. Vai lá e é uma pessoa opressora, me desvaloriza, me ofende, me humilha na frente das pessoas, me manipula, fala que eu falei coisas que eu não falei, me trata mal na frente das pessoas que eu mais amo, e na frente dos outros está sempre bem, como se ele não fizesse nada de ruim, uma pessoa narcisista, por exemplo. O que isso vai trazer de novo para o paciente? Um trauma de acúmulo. Se ele deixa isso se desenvolver, ele vai voltar a ter ansiedade? Não, ele vai ter uma nova ansiedade. Porque ele deixou de desenvolver de novo o que ele já não tinha. Porque ele já tinha limpo isso. Por isso é muito importante, terapeutas, vocês também entenderem sobre blindagem emocional. Como que eu consigo fazer com que o paciente tenha uma blindagem emocional que traga essa resposta? Bem, isso é um pouco do que é necessário para vocês entenderem. Além disso, a gente poderia entender quais são as alterações e as reações que o paciente sente, né? Ter uma ferramenta que possa investigar. Isso é uma alteração física que ele está tendo. Isso é uma reação à crise de ansiedade, é uma reação à crise depressiva. Então, tudo isso são informações extremamente úteis e ferramentas que vão ajudar vocês a terem melhores resultados com pacientes ansiosos e depressivos. Se você tiver ferramentas que ajudem pacientes, pessoas com ansiedade e depressão, você vai estar preparado para a quantidade de pessoas que estão surgindo com esse problema. E, infelizmente, a gente precisa estar muito atento, porque, segundo os dados, os últimos dados que foram dados pela Organização Mundial da Saúde, nós estamos numa média de 5 pessoas, uma tem. Mas os próximos anos, os próximos 10 anos, a gente vai estar numa média, nem 10, são 6 anos, tá? Até 2030. A gente vai estar numa média de 5, 3 tem. Se você convive numa casa com 5 pessoas, você já pensou que alguma delas poderá precisar do seu serviço? Então, não deixa de aprender o conteúdo, não. Não deixa de saber do que a gente está falando. Deveria ser uma matéria básica para a gente poder usar
numa escola, para a gente poder dar em qualquer lugar, porque a ansiedade e a depressão, ela não tem classe social, ela não tem país, ela não tem cultura, ela chega, ela assola, ela vem, ela derruba, é isso. Então, estejam preparados para esse ponto também, tá bom?